Gente, infelizmente chegou o momento mais triste. Estamos indo embora de Madrid, mas logo mais chegaremos em Amsterdã. Estamos muito ansiosos também pelas próximas paradas da viagem. E é isso, agora a gente tá no metrô para o aeroporto, Terminal 4. Embarcamos. A gente não tá literalmente no nosso portão ainda, mas a gente já tá aqui na parte interna. Acabamos de comer um bom e velho sanduichinho industrializado com café, que a gente saiu sem comer de casa. É, e aí uma coisa que eu tava pensando em falar, a gente teve que colocar no nosso cartão do metrô uma tipo uma passagem extra que é específica para o aeroporto. Por mais que a gente tivesse o dinheiro das outras passagens do metrô, a gente precisou colocar esse plus aí para entrar no aeroporto. Mas chegando no aeroporto, antes de entrar de fato, tem as maquininhas do metrô que é para colocar esse bilhete a mais específico do metrô, do aeroporto. E antes da gente de fato ir para Amsterdã, dando um pouco sobre nossas opiniões finais sobre Madrid. Eu simplesmente amei, quero muito voltar depois para passar mais tempo em Madrid, visitar outras cidades também, que eu sei que tem muita cidade legal na Espanha. Gostei muito das pessoas, as pessoas são muito simpáticas, são muito solistas. É, tivemos ótimas experiências gastronômicas. A gente não comeu tudo que a gente queria comer, que era típico daqui. Então, com certeza a gente vai voltar para, enfim, né, ter outras experiências diferentes, também explorar mais lugares. Uma coisa que eu estava comentando com o Gustavo é que esse período foram 4 dias, foi ótimo. A gente conseguiu ver tudo, assim, as coisas principais. É, claro, também tem a questão de que a gente estava numa localização muito boa e tal, mas eu acho que mesmo se a gente não tivesse, assim, o metrô parece que funciona muito bem. É, as coisas são muito bem conectadas, em todo lugar praticamente tem uma estação de metrô. Então, assim, de fato, oficialmente, acho que tá no nosso top 2 aí dos lugares que a gente já conheceu. Só não vai bater Londres, porque realmente Londres é uma coisa mais emocional, assim, foi nossa primeira viagem internacional, então tem uma coisa diferente. Mas muito bom. E aí, como eu falei, vou deixar aqui na descrição desse vídeo em específico as dicas gerais dos lugares que a gente foi, dos lugares que a gente comeu, onde a gente se hospedou. Foi no Airbnb, né? Vou deixar o link também. É, era simples, mas era um quarto confortável, tinha banheiro privativo, é, perto de tudo, enfim, então foi top. E aí, agora, o Gustavo vai falar um pouquinho sobre as impressões finais dele de Madrid também. E aí, galera, minhas impressões. Gostei muito de Madrid, Juliana falou muito do que eu ia falar já, eu acho que não vou ser redundante. Como ela falou, esses dias, essa é a nossa segunda viagem mais longa pela Europa. É, e dessa vez a gente acertou ficando esses 3, 4 dias em cada cidade, porque é tempo de ver tudo, como ela falou. E é o que a gente tinha falado, né? Tipo, dá tempo da gente decidir se a gente vai querer voltar ou não. E Madrid com certeza é uma das cidades que a gente quer voltar. Já que ela falou sobre tudo que eu queria falar, eu vou falar um pouco sobre valores, assim. A gente viaja bem low cost pela Europa, sem passar vontade de nada. A gente usa uma média de 80 euros por dia para alimentação. E aí, para outras coisas, como compra, a gente tá comprando muita roupa, muita coisa, a gente compra no cartão.
Lembrando que tem o IOF, a gente tá ciente disso, galera. A gente tá ciente. Existe o IOF, é caro, sendo que ainda assim vale a pena fazendo a conversão. Então a gente converte, tem coisas que valem a pena aqui, a gente, mesmo com o IOF, o euro agora está em baixa, vale a pena fazer essas compras pelo cartão de crédito. Então, 80 euros por dia para a gente geralmente escolhe uma refeição no dia para fazer uma refeição num lugar melhor e as outras duas a gente faz ou em feirinha, ou comida de rua, ou nessas padarias ou supermercados rápidos assim que a gente encontra um deal meal, essas coisas que são mais baratinhas. E a gente não passa vontade e tá comendo bem, assim. É, Na hospedagem aqui em Madrid, a gente pagou 1.380 reais para 4 dias, numa localização muito boa. O Airbnb é aquilo, né? Você vai para dormir, mas a gente também não tem o que reclamar, tava bem limpo. A internet funcionava bem, que é uma coisa importante pra gente, já que a gente trabalha, né? A gente não tá de férias, a gente tá trabalhando. Então, nota boa para o Airbnb aqui de Madrid. É, uma coisa boa, né? Dica. As passagens São Paulo-Madrid estão muito baratas, assim. Eu consegui essa passagem, o trecho, por 1.200 reais. Ficou 2.400, 2.500 para mim, para mim, para Juliana. Então, eu acho que tá barato para vir para Madrid de São Paulo, né? Enfim, quem mora fora de São Paulo é uma dificuldade, porque, por exemplo, a gente mora em Natal, a gente que é de Natal, a gente mora em São Paulo, mas a gente que é de Natal, a gente tá precisando pagar 1.000 reais por trecho para ir Natal-São Paulo e vice-versa. Então, às vezes, fica muito mais caro. Mas se você mora em São Paulo, eu acho que Madrid é uma ótima oportunidade, assim, um ótimo destino para você vir. Tá barato, os preços aqui são bons, as hospedagens são boas, a galera é simpática, como o Juliano falou, enfim. Então, super aprovado. Você fala o quê? Que daqui para outras cidades da Europa também é muito. A Europa, no geral, é muito, muito conectável, né? Então, por exemplo, a gente tá indo pra Amsterdã agora, a gente pagou 300 reais no trecho. E foi caro, porque a gente tá indo incluir bagagem e tudo mais, mas geralmente você consegue encontrar passagem de 150, 200 reais pra qualquer outro lugar da Europa, assim. Reais mesmo. Reais, não euros, é 25 euros, 30 euros, enfim. Então é isso, galera. Tem condições, eu acho que a gente super indica. Madrid tá super aprovado, vamos pros próximos. Porque é a primeira cidade de 6 ainda, então nos acompanhe. E aí, só pra fechar. Opa. E aí, só pra fechar, a língua também. Tipo assim, Gustavo, ele já fez curso de espanhol, ele pratica muito o espanhol dele e ele é bem fluente. Mas eu, assim, gente, formada em RBD. Mas super tranquilo se comunicar, entender as pessoas. É, a gente não teve problema, assim, com isso. A gente não precisou, mas eu acredito que as pessoas falam inglês também aqui, porque é uma cidade bem turística, então eu acho que não teria problema nesse sentido. Claro que a gente viu muito brasileiro sem noção, só falando. Ai, a gente viu muito brasileiro, muito Falando português, brasileiro a galera. pelas ruas e falando em português com as pessoas das empresas, sem nem tentar, sabe? Falar o espanhol e, enfim, se comunicar na língua deles. Então, pelo menos um olá, bom dia, vamos aprender, né, galera? E aí é isso. Agora a gente vai procurar nosso portão. Vão ser 2 horinhas aí de voo. E chegando lá, a gente mostra pra vocês. Ansiosa. Chegamos, galera, em Amsterdã. A gente já tá na área do metrô, porque assim, foi tudo pay puff, entendeu? A gente chegou, a gente correu pra pegar nossas malas que a gente teve que despachar. Aí a gente foi no banheiro, aí a gente já tava na boca da saída. Aí já tinha a descida pro metrô. Aí depois a gente foi e voltou, que a gente teve que comprar o ticket, a gente passou direto sem comprar ticket. E aí aqui estamos. Eu queria ter mostrado o aeroporto, que é muito bonito e tá todo decoradozinho de Natal. Mas é isso, aí agora estamos aqui esperando o metrô para irmos para o nosso Airbnb, que no caso não é Airbnb, é um hostelzinho, que a gente alugou pelo Booking dessa vez. E aí, chegando lá, a gente mostra pra vocês. A gente vai tentar entrar um pouco mais cedo do horário do nosso check-in, porque eles falaram que a gente podia tentar a sorte lá pra ver se rolava. E aí é isso que vamos fazer. Estou morrendo de fome, então se a gente parar pra comer também, eu mostro.
Sabe pra que Fica isso? barato. É isso, galera. Esse é todo o nosso quarto. Gente, uma experiência assim, super. A gente ainda vai ficar num lugar menor em Londres, que é um hotel cápsula. Pega o cartão. Não. Eu perguntei pra você tem uma coisa lá fora. Não. Enfim. Mas assim, a localização super boa. Quando a gente sair, eu vou mostrar um pouco de como que é lá fora. Tem restaurante, tem bar, o banheiro é compartilhado, mas é super organizadinho. Então assim, como pra gente, cada vez mais o hotel, o Airbnb é um lugar para dormir, porque a gente passa a maior parte do nosso dia fora, assim, e o que é importante pra gente é ter internet funcionar, porque a gente trabalha, né? Então, assim, eu acho que tá ótimo. A cama é super confortável. Se cabe a gente, a cama é boa e tem internet, acabou. E a localização é boa. Vou mostrar pra vocês. É tipo assim, vai direto, aí enrola e tá no centro. É isso. E as coisas aqui parecem que são bem perto uma da outra também, assim como em Madrid. Mas é isso. A gente vai trabalhar um pouquinho agora e a gente já vai sair pra ir lá no Museu da Anne Frank. Gente, acabamos de comer. Olha, a gente não filmou porque a gente tava morto de fome. A gente foi numa casa italiana que era gerenciada por um indiano e que tinha umas bandeiras da Argentina lá. Falava que ia parir, enfim. Totalmente outlier, só porque a gente tava com muita fome mesmo. E aí agora estamos indo lá no Museu da Anne Frank. Tchau, acabou de comprar um waffle recheado. Sendo que a gente, na empolgação, não perguntou nem quanto é que custa. A gente gastou 13 euros nessa porra desse waffle. Tem que ser bom. Ui, sorry. Tem que ser bom pra caralho. E aí, bom? Bom? Bom, então aparentemente está aprovado. Mas vale 13 euros? Não, é bom. Não vale 13 euros. Meu bem, aqui. Meu bem, fale mais um pouco sobre a sua experiência com o waffle, agora que a gente tá sentado. Eu nunca tinha comido um negócio tão caro na Europa toda. Por isso que eu não perguntei. Devia ser seus 6 a 7 euros. O cara me cobrou 13 euros numa porra de um waffle. Todo respeito. Tava gostoso, mas não valia 13 euros. E o pior, 4 pela água de 500 ml. Tipo assim, a culpa foi nossa, porque a gente chegou e não perguntou. Culpa é a vítima. Não, mas, né, o certo é a gente chegar e perguntar o valor antes de pedir e já ir pagar. Mas aí já tava esquentando o waffle, o cartão da gente já tava na mão, a gente só pagou e é isso, vamos aproveitar. Mas com certeza foi um golpe, gente. Não, não é possível que aquele waffle ele custe 13 euros. Bom, e aí a gente tá aqui agora na frente da casa da Anne Frank, a gente tá esperando o horário do que a gente reservou. E aí, fica a dica, se você vai vir pra cá e quer muito visitar, reserve, porque costuma lotar bastante. Não sei como é que funciona, se, enfim, por lotação, se você vier sem ingresso você consegue entrar. Eu acredito que não. Porque realmente você precisa agendar com antecedência, porque se você deixa pra agendar no dia não tem vaga. Então, se quer vir, se programe e reserve certinho. Acho que a gente tá com um mês, né?
reservado, mais ou menos. Acho que é um mês de antecedência, mais ou menos, foi o que a gente fez. Mas umas 3 semanas, 2 semanas, eu acho que talvez ainda dê. Mas quanto antes, melhor, pra garantir. Galera, acabamos de sair do Museu da Anne Frank. Não podia gravar absolutamente nada. Então, nossa, tinha uma estatuazinha no começo com uma frasezinha no fundo, que eu acho que ele podia tirar foto, eu não tirei. Que tava uma exposição bem bonita. Só tirei foto no final dos livros, das publicações dos livros e tal. Vou mostrar aí. Mas assim, muito legal. É, tinha muita coisa original. A estante de livros que era a porta deles era a original. E aí, foi a primeira coisa original que a gente viu, que eu até fiquei assim, meu Deus, é daquela época. Tem coisas do banheiro deles que é original. A pia da cozinha. É, tinha lá alguns dos diários que ela escreveu, né? Porque ela escreveu mais de um diário, ela escreveu outros livros, outras coisas que também já foram publicadas, que até na lojinha lá do museu tinha. Assim, pesado, porque a história é muito pesada, mas é muito interessante ver é, a história que a gente conhece, ver os cômodos, como era pequeno para tanta gente. É, tem uma coisa muito legal é que eles dão um dispositivozinho que você vai ouvindo, né? Você vai de sala em sala colocando e vai ouvindo a história. E aí tinha em português, de Portugal, mas tinha em português. E aí muito legal porque você consegue emergir realmente no conteúdo, não é só as coisas escritas, né? Tem os vídeos passando que a gente ouve também pelo negocinho. Aí tinha depoimentos do pai dela, de outras mulheres que ficaram no campo de concentração junto com ela, no final, né? Falando sobre como foi, sobre, enfim, né? Como foram os últimos dias dela. Enfim, todo mundo conhece a história, é uma história bem pesada, mas é uma experiência muito legal. Era uma das experiências que eu estava mais ansiosa para ir, um dos lugares que eu mais queria ir na Eurotrip inteira, e eu estou muito satisfeita. Eu não tinha lido o livro até recentemente. Eu conhecia a história, mas eu nunca tinha lido, e aí eu li, tipo, mês passado, justamente para vir e estar com a história fresquinha, e foi sensacional. De verdade, gostei muito. Você lembra quanto foi que a gente pagou? Eu acho que não foi, assim, exorbitantemente caro. Eu acho que foi coisa de 12 euros, 14 euros, alguma coisa assim. Eu vou confirmar certinho e coloco aqui o valor. Mas eu achei que super, super valeu. É, infelizmente o acesso é somente por escadas, porque é o prédio original, né? Então a estrutura é totalmente de escadas super íngremes, inclusive. É, então acho que esse é o ponto negativo da experiência, mas quem puder, eu super, super recomendo. Porque é realmente muito legal, muito, muito, muito interessante. Pois é, galera, não vou ser redundante, eu acho que foi muito legal a experiência, pesada. É fogo ir para esses museus, esses lugares em que o sentimento ele claramente não é bom, mas ele gera vontade, por exemplo, me deu vontade, por exemplo, de ir na Polônia para visitar os campos de concentração, é, para entender mais de perto a história de como tudo aconteceu, assim. Então, eu acho que esse é um pedaço muito é, importante para você entender com mais facilidade o que foi a Segunda Guerra Mundial, assim, por meio de uma obra que a gente já conhece. Foi mais ou menos assim que eu me senti. Isso que o Juliano falou foi muito bizarro, de ver as coisas originais, assim. Então, eles mantiveram a prateleira de livros exatamente igual à foto que a gente tem da década de 40, assim, dos anos de 1945. Exatamente igual, com os mesmos livros, nas mesmas posições, e estava super acessível lá. Você falou que tinha alguns diários, na verdade, pelo que eu entendi, tinham todos os diários dela lá, assim. É que E eu vi que eu vi um trecho falando que tem tudo errado. Que a coleção completa tá em um museu da Alemanha. Então por isso que eu acho, mas a gente pode precisar dessa informação. Só repetir aí que eu falei que eu acho que não estava entendendo. Juliano tá dizendo que a coleção completa deve estar, talvez esteja no museu na Alemanha, eu não sei. Porque já que tem grande parte da coleção aqui, não sei se vai estar lá também, não sei como é que funciona.
Pelo que eu entendi, né, eu acho que o livro também, a gente consegue perceber isso, que falta o ano de 1943. Então ela fala até 1942 e já vai para 1944. E a última parte, o último texto dela é 3 dias antes de ela ser levada para o campo de concentração. É bizarro isso. E o último texto dela é, tipo assim, ela falando sobre a vida. Sobre o cotidiano. Muito Pra doido. estar viva, sabe? Muito doido. Acho que é isso, né? História é pra gente não esquecer e não cometer de novo os mesmos erros, e vale super a visita, ainda mais sabendo que é uma visita barata para as cifras da Europa, assim. Então, super indico também. Gente, uma coisa que a gente tem percebido, assim, tem percebido em algumas horas andando por aqui, né? E mais pelo centro, obviamente. Mas tem poucas coisas globais. Tipo, a gente não viu nenhum Starbucks ainda. Sabe? Essas redes que tem em todo lugar. Não vi McDonald's. Certamente tem, mas aqui nessa área não vi, assim, mais coisa local mesmo. Não tem Carrefour, Gustavo tá falando. E novamente, que lugar bonito, viu? Principalmente agora na parte da noite, com as luzezinhas acesas. Lindo, lindo, lindo. Gente, saímos para jantar e estávamos em busca de uma batata frita com alguma proteína, alguma carne em cima. E aí achamos aqui um lugar na ruazinha do hostel mesmo. Vou mostrar para vocês. Tem uns doces também, uns waffles. Mas a gente não vai pedir aqui provavelmente, a gente quer provar de outros lugares. A gente pediu aquela ali, ó. Loaded fries. Ei, agora eu tenho uma denúncia pra fazer, mas ele demora demais, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ai, meu bem! Esse molho de quê? Bom. Batata normal, eu achei. Isso aqui é frango, né? Valeu 12 euros. Valeu 12 euros. Não. Crocante aí. Tá gostoso, tá bem gostoso, tá? Uma boa batata, um bom frango. Não sei se vale 12 euros, mas parece ser o valor das coisas aqui, então acho que não tem muito o que fazer, não. Mas acho que em Madrid a gente comia mais barato, um bicho desse. O molho é bom pra caralho, né? Gostei, viu? Você acha que vale? Pela quantidade. E pelo preço médio das coisas, eu acho que vale. Pela região, não. Não sei. Bom. Gente, isso aqui é uma das coisas mais inovadoras que eu já vi na minha vida. Hoje a gente tava indo lá pro Museu da Anne Frank, aí um carro passou nesse negócio, isso é pra parar, o carro parar. Ao invés de uma placa pare no cruzamento, tem esse negócio. Pro carro parar, e aí ele abaixa, enquanto o motorista observa se tem pedestre, se tem gente na bicicleta, alguma coisa. E aí ele abaixa e o carro passa. E aí o cara não parou. Aí o carro bateu no negócio. Foi assim, ó, eu acho que isso no Brasil ia ser, ó, um chuchu. Bom, agora a gente vai provar umas coisinhas doces. Esse daqui é o Strudwaffle, né? O famoso daqui. E vamos lá. Com canela.
Eu pensei que ele ia ser mais crocante. Talvez porque não seja tão fresco, né? Tipo, ele esquentou, mas eles estavam fazendo ali. Mas a massa, a calda, quando ela bota quente, fica crocante. É, né? É uma massinha. Me lembra muito a massa de cookie. Mas bem mais fina, né? Obviamente. E tem canela. Achei bem gostosinho mesmo. Agora a gente vai provar isso aqui, que eu não sei exatamente o que é, mas parece ser um brownie, né? Qualquer coisa doce. É. É um brownie com Nutella. Doce pra caralho. Delícia. Top. Bom, galera, se eu puder resumir um pouco aí das nossas primeiras impressões de Amsterdã, foi que todos os doces são doces, muito doces. É uma cidade muito bonita, extremamente bonita. A gente teve a impressão de que ela é meio suja. Principalmente nessas ruas muito movimentadas, assim. Claro, a gente não explorou muito a fundo, não foi muito além, assim, nos bairros, né, e tal. A gente vai fazer mais isso nos próximos dias. Mas, de primeiras impressões, foi isso, assim. A gente tá gostando. Eu acho que é uma cidade, assim, muito fotogênica. Toda esquina a gente quer tirar uma foto. E aí, nos próximos dias, eu acredito que a gente vai visitar muitos parques. E a gente tá muito ansioso pra comer as outras comidas típicas daqui. A gente viu que tem umas mini panquequinhas que a gente quer muito experimentar. E aí algumas amigas minhas indicaram um cookie muito específico, de uma loja específica que é, assim, muito bom. Eu vi no TikTok também, a gente tá querendo ir lá. Mas enfim, isso aí é assunto pros próximos dias. E eu vou gravar e trazer tudo pra vocês. É isso. Beijo, galera!